Nesta oportunidade, iremos falar sobre o capítulo de número 5 de Juízes 5, onde nós temos o cântico de Débora, que é um momento no qual, na história de Israel, o próprio Senhor entra na batalha, já que no capítulo 4 nós vemos Débora como porta-voz da palavra do Senhor, dizendo aquilo que Deus orientava, o que Deus desejava. Aqui no capítulo de número 5, nós vemos o próprio Deus se inserindo na batalha, lutando por Israel e dando vitória ao seu povo. E eu gostaria, nesta oportunidade, de ler com vocês, verso a verso, versículo a versículo, explicando de maneira mais detalhada o que se passava aqui. No capítulo de número 4, nós temos uma prosa. Já no capítulo 5, poesia. Então, no capítulo 4, nós vemos uma narrativa sobre tudo o que aconteceu dentro de uma perspectiva mais humana. No capítulo de número 5, nós vemos o próprio Deus agindo, atuando diretamente. Então, vamos ler o versículo 1 do capítulo de número 5 e assim sucessivamente, analisando cada verso. O versículo 1 nos diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. O cântico é o cântico de Débora, embora o nome de Baraque seja citado, mas é o cântico de Débora. E quando chegamos ao versículo de número 2, nós verificamos que o texto diz assim: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. O texto vai falar que agora, nesta batalha entre Israel e o exército de Jabim, as forças que se uniram, lideradas por Jabim e tendo como capitão Sísera, eles irão lutar contra Israel, mas também o povo do Senhor foi convocado para esta grande batalha. Mas é bom ressaltar, frisar, que nesta batalha o povo estaria lutando com recursos muito singelos, mas o próprio Deus, diante disso tudo, seria, na verdade, o grande vitorioso, o vencedor da batalha. Deus não depende dos recursos humanos para alcançar aquilo que ele deseja. E aqui, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, nos é narrada a história do povo de Israel que, mais uma vez, desobedece a Deus, se volta para outros deuses e, finalmente, depois de tanto sofrer, o povo de Israel se arrepende. E Deus vem, Deus tem misericórdia do seu povo e surge no cenário uma mulher chamada Débora. Débora, que significa abelha. Esta mulher teve muita importância, muito significado neste período. Sabemos pela palavra que ela era profetisa e também juíza. Ela trazia a palavra de Deus, a orientação divina ao seu povo e, ao mesmo tempo, também aconselhava ao povo de Israel. Uma mulher profundamente sábia diante de todos os desafios que estavam à sua frente. E aí o texto nos diz, versículo 3, ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 4, o Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Versículo de número 4. E neste versículo de número 4, nós lemos a respeito do grande feito que Deus havia realizado. Ou seja, Deus vence o povo de Jabim, o povo cananeu, e usa de uma estratégia muito interessante. Mesmo sendo um ribeiro, um arroio, um lugar com poucas águas, mas, no entanto, o próprio Deus provoca miraculosamente uma grande chuva, uma grande tempestade, mas de tal forma que os 900 carros de ferro de Jabim, comandados por Sísera, eles atolaram em meio ao lamaçal. E assim, o povo de Israel pôde se sair vencedor diante de uma batalha desigual.
porque eles não tinham recursos para enfrentar um povo muito mais forte, com um poderio de armas muito mais significativo. E aí no versículo 5 o texto nos diz: os montes temeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Ele vai dizer para nós aqui que nesse período, as pessoas que precisavam viajar, fazer negócios, levar os seus produtos para outros lugares, elas não iam pelas vias melhores, pelas melhores estradas, mas elas iam por caminhos que eram adjacentes, caminhos mais difíceis, tudo para fugir dos assaltantes, para que aquilo que eles haviam produzido não fosse roubado, não fosse tomado por esses assaltantes. Que coisa interessante, mas ao mesmo tempo difícil, que o povo de Israel estava vivenciando. O povo estava vivendo um tempo de opressão contínua, de muito sofrimento, e o povo não tinha coragem de vencer os seus opositores, uma vez que seus recursos eram muito escassos. Então, era melhor se manter subjugado diante daquela estrutura perversa que tanto os açoitava, tanto os oprimia. Mas, finalmente, Deus levanta uma mulher chamada Débora para libertá-los desse jugo perverso que eles estavam vivendo. E aí, meus irmãos, o texto prossegue nos dizendo, no versículo de número 7, da seguinte forma. Veja comigo o versículo 7. Já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E o texto fala para nós, diferentemente dos outros textos, que são muito claros sobre os demais juízes que a antecederam, tendo uma presença de Deus, levantando homens para libertarem o seu povo. Aqui o texto fala que ela se levantou. Mas é interessante dizer que todo aquele que é levantado, ele não é levantado unicamente na sua força. É o próprio Deus que o levanta, que o sustém, que o encoraja para as batalhas, para os enfrentamentos tão necessários diante da vida. Porque a vida não é composta somente de facilidades, mas na maioria dos tempos nós temos grandes lutas a enfrentarmos. E não foi diferente com essa mulher chamada Débora. E o texto nos diz, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O texto fala para nós que uma mãe, olha que coisa, uma mãe se levantou em Israel. Por que uma mãe? Porque o povo de Israel era como filhos desobedientes, filhos rebeldes, que precisavam de uma mãe que os orientasse, que os cuidasse, que zelasse por eles, que apontasse o caminho que eles precisavam e precisariam mais do que nunca seguir. Versículo 8. Quando escolheram novos deuses, a guerra fechou as portas e não se via escudo, um só escudo ou lança. Mais uma vez, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança. Eles não tinham mais nenhuma arma de proteção, nenhum utensílio de proteção, mas também não possuíam nenhum armamento de guerra, nenhuma arma que pudesse encorajá-los a enfrentar o preparado rei Jabim e suas tropas, comandadas por aquele homem conhecido chamado como Sísera. E, portanto, o texto fala para nós que foi um tempo extremamente difícil, onde ninguém tinha coragem de se levantar diante do inimigo para libertar o próprio povo. Esse período foi um período de homens apequenados, de homens que estavam profundamente fragilizados. Talvez haja uma correlação com os nossos dias. Homens imaturos, homens que demoram a assumir uma postura mais masculina, mais corajosa ante a vida. E por conta disso mesmo, Deus teve que levantar uma mulher, o que não era comum naqueles dias. Mas é importante frisar que o nosso Deus, ele é um Deus de homens, é um Deus de mulheres também. É um Deus que levanta
mulheres, e essas mulheres glorificam também o seu nome. Esse Deus levanta mulheres para assumirem posições muito significativas na sociedade. E nós não podemos negar, porque o relato bíblico nos aponta nessa direção. E aí, queridos, olhem para nós aqui, para o texto. Olhem para o texto, quando o texto nos diz assim: meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Deus sempre tem aqueles que se dispõem ao seu chamado para enfrentar as batalhas, para se envolverem nas lutas do seu povo. O nosso Deus tem os seus escolhidos, o nosso Deus tem o seu remanescente, aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Versículo 10: vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto que a voz dos que distribuem água. Ainda continua a nos dizer, versículo 11: junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Versículos 10 e 11 nos mostra a alegria que envolvia agora aqueles que eram camponeses, aqueles que trabalhavam e que poderiam usufruir do fruto do seu trabalho. É a libertação, é a vitória sendo celebrada pelo povo do Senhor. O tempo de cantar, o momento de se alegrar, finalmente chegou. O jugo de Jabim sobre eles, sobre o povo de Israel, sobre aqueles que eram de Israel, esse jugo passou e agora o povo pode outra vez celebrar e se alegrar. Eu quero dizer para você, nesta hora, que o nosso Deus, Ele não é um Deus apenas dos momentos difíceis da vida, mas Ele também é um Deus que deve ser convidado para as nossas alegrias. Quando o Senhor muda as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos louvá-lo, entoar cânticos, celebrar o seu santo e bendito nome. E o texto prossegue nos dizendo assim, versículo de número 11 para o versículo de número 12. Diz então o Senhor, o povo do Senhor desceu às portas. Mas versículo 12, veja comigo: desperte, Débora, desperte, 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 enroupa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Ou seja, aquele que tem como nome Baraque, que significa relâmpago, ele é convidado agora, juntamente com Débora, a se despertar, a celebrar, a festejar, a trazer cânticos e mais cânticos. Irrompa em cânticos, porque o Senhor os está abençoando, tanto a Débora como também a Baraque. Débora era a juíza, e Baraque seria aquele convocado para comandar as tropas. Mas, na verdade, o que acontece? Débora entende que o homem da guerra seria Baraque. Mas Baraque, por sua vez, ao receber a palavra de Débora como porta-voz de Deus, como profetisa, dizendo que Deus concederia vitória a ele diante de Jabim e suas tropas cananeias, e também a Sísera, o capitão, o comandante das batalhas, esse homem parece que tem um titubeio na fé. Ele diz que precisava que Débora fosse com ele. Mas pense comigo uma coisa: Débora dizia que Deus havia prometido a vitória. E quando ele aparentemente tem esse titubear na fé, o que ele na verdade está desejando é que Débora vá com ele. Porque se ela é a porta-voz de Deus, e se ela tem coragem de vir ao campo de batalha, ao front, é porque, na verdade, aquilo irá realmente se cumprir. Ela ouviu a voz de Deus e não temeu, e, portanto, tem coragem para ir à frente, para ir à batalha. Então, quando a gente olha dessa maneira, a gente consegue compreender um pouco mais a situação de Baraque. Baraque também sabia que estava indo para uma guerra, onde seus recursos eram profundamente insignificantes. Portanto, somente Deus poderia conceder a ele a vitória. Ele, por ele mesmo, não teria a menor chance
porque a luta era desigual. Eu queria dizer para você nesta hora, que nos momentos em que nós estamos mais fragilizados, onde os nossos recursos são parcos, são nesses momentos que Deus mostra para nós que Ele é a nossa suficiência, que é Ele quem peleja por nós, que é Ele, a despeito da nossa realidade econômica, intelectual, de saúde, tudo isso que envolve a nossa vida, é Ele quem nos concede a vitória, é Ele que nos conduz em triunfo. Ele confunde a mente das pessoas, porque Ele chama pessoas como nós, pessoas simples, para fazerem a sua obra e para terem um papel profundamente significativo na história do seu povo, glorificando o seu santo e bendito nome. E quando a gente olha para o texto, veja comigo mais uma vez, versículo 13 agora, diz assim: então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulum os que levam a vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque, apresentando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Ele agora vai falar para nós, nesses versos, sobre aqueles que não tiveram coragem de ir avante, de se juntarem às tropas de Israel para enfrentar o povo cananeu. E o texto mostra para nós que Ruben, Gileade, Dan e Aser são tribos que são, na verdade, diria eu, criticadas pela postura que tomaram, porque diante dos desafios que Deus traz a nós, seu povo, nós não podemos ficar indiferentes. Nós precisamos assumir uma postura de combate, nós precisamos, confiados em seu nome, ir avante e defender o nosso próprio povo. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Aser permaneceu no litoral e as suas enseadas ficou. Mas, por outro lado, queridos, também nós tivemos aqueles que foram corajosos, que, a despeito da própria fragilidade, da ausência de recursos bélicos, ainda assim tiveram coragem de enfrentar a batalha. Veja comigo agora, olha o que o texto diz. O povo de Zebulum arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Essas duas tribos principais, elas são altamente elogiadas por aquilo que elas fizeram. Eu queria dizer para você nesta hora, você tem se levantado diante das situações do seu povo, você tem enfrentado as adversidades, você tem confiado que Deus é com você, que os recursos, embora pequeninos, eles serão suficientes, uma vez que Deus é com você, que Deus é contigo. É importante que pensemos assim. Não podemos nos atemorizar. Nós precisamos enfrentar as batalhas da vida com muito encorajamento, com muita fé e com muita esperança. Versículo 19 nos diz: vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas do Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Na verdade, a nação inimiga, os povos que estavam em coalizão, que recebem o nome de Canaã, chefiados pelo capitão, pelo comandante Císera, o povo de Jabim, esse povo, na verdade, não conseguiu despojo algum, porque eles foram derrotados por Deus, flagrosamente por Deus, foram derrotados por Deus. Este povo se saiu muito mal diante da batalha. E aí o texto prossegue nos dizendo da seguinte maneira, veja comigo:
Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. Houve um envolvimento cósmico, houve mudanças, houve ações na própria criação, transformando toda aquela realidade ali, fazendo com que o povo de Israel pudesse se superar. Parece que houve relâmpagos, parece até mesmo que coisas muito significativas aconteceram. Chuvas temporais, torrenciais, fizeram com que o ribeiro de Quizon viesse também a ser inundado. Era apenas um ribeiro com pouca água, mas as chuvas torrenciais fazem com que os carros, 900 carros de ferro, ficassem atolados e assim o povo de Israel pudesse vencer essa batalha, porque na verdade a batalha, muito mais do que sua, era a própria batalha de Deus. E Deus não entra na batalha para perder, Deus é mais do que vencedor. E o texto diz assim para nós, versículo 21, ao rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon, avante minha alma, seja forte, o Deus criador do céu e da terra. Ah, que coisa maravilhosa, aquele que controla todas as coisas, ele interveio em favor de Israel e deu a Israel a vitória. Eu queria dizer para você, nesta hora, existem momentos que é Deus quem nos dá a vitória. Existem momentos em que os nossos recursos são insuficientes. Existem momentos que nós achamos que vamos perder o emprego, não vamos conseguir a oportunidade, não vamos conseguir nos superar, vamos ficar parados pelo tempo, sem progresso e sem crescimento. Mas nessas horas Deus intervém diante da precariedade dos nossos recursos e Ele confunde as mentes, porque os mais fracos são aqueles que são levantados por Ele para assumirem os postos mais significativos da nação, do país. Deus é maravilhoso. Deus nos levanta pessoas que não nasceram em lares abastados, pessoas que não têm nomes pomposos, de famílias muito significativas, mas Ele abre portas de maneira surpreendente. Ele nos dota, Ele nos capacita para que a gente possa superar aqueles que foram melhor aquinhoados do que nós. Deus é tremendo e você pode confiar nisso. E na sequência o texto vai dizer assim, no versículo de número 22, os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Irmãos, existem momentos emblemáticos na nossa vida, e nesses momentos nós precisamos ouvir a voz de Deus e entrar na batalha, ajudar os nossos irmãos que estão precisando de apoio, interceder por eles, socorrê-los, estar ao lado daqueles que sofrem, que padecem, que precisam da nossa ajuda e do nosso apoio. O Senhor requer isso de nós. O povo do Senhor precisa ser um povo solidário, um povo participativo nos dramas das pessoas. E é justamente isso que Deus está dizendo aqui. Por conta do povo dessa cidade não ter agido assim, uma maldição recaiu sobre eles. Eu diria para você uma coisa: quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos afinados com a sua vontade e sensíveis às dores da nossa gente e do nosso povo, do povo do Senhor, Deus se agrada de nós. Nós não podemos, tendo recursos, tendo condição, ainda que ínfimas, ainda que pequeninas, nos ausentar das batalhas dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. Nós precisamos adentrar a batalha, sabendo que Deus será conosco e Ele se alegrará no fato de estarmos lutando a sua própria guerra. E isso é maravilhoso. Nós não podemos ficar de fora. E quando chega no capítulo de número 5, versículos 24 em diante, até o versículo 30, nós vemos que nesses versos duas mulheres aparecem. A primeira mulher é Jael. Jael é aquela mulher que tem
na verdade, a responsabilidade, ela chama para si a responsabilidade de desferir um golpe mortal sobre a vida de Sísera. Veja o que diz o texto para nós. Que seja Jael a mais bendita das mulheres. E por que bendita Jael? Porque ela fez aquilo que deveria ser feito. Débora já havia profetizado que uma mulher teria honra e não Baraque. Talvez todos pensassem que quem teria honra seria a própria Débora, porque seguiu adiante na batalha junto a Baraque. Mas aqui a profecia se cumpre e nós entendemos que a mulher a ser bem-aventurada, a ser bendita, é justamente Jael, porque foi ela quem matou o grande inimigo, o comandante das tropas de Jabim, este homem chamado Sísera. E veja mais o que diz o texto. A mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. É interessante dizer para você nesta hora que neste período as mulheres eram as responsáveis por montar e desmontar, erigir e depois desfazer as tendas. Então as mulheres eram muito hábeis com essas ferramentas e com esses instrumentos. E é justamente com aquilo que era próprio a ela que ela vai desferir um golpe mortal sobre a vida deste homem chamado Sísera. Veja comigo na sequência. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Quando nós lembramos do capítulo 4, nós lembramos que a passagem conta a mesma história, só que de uma forma diferente, como eu falei no início. Não é uma poesia como aqui, mas é uma prosa. E lá no capítulo de número 4, nós lemos que ela chama o próprio Baraque, depois que mata Sísera, ela chama Baraque, para que Baraque entre em sua tenda e possa ver quem estava ali, morto. E essa pessoa que estava morta era justamente Sísera, o comandante das forças cananeias, o comandante de Jabim. E, obviamente, deve ter passado pela cabeça de Baraque, esse papel deveria ser meu. E essa mulher, na verdade, cumpriu aquilo que foi profetizado por Débora. E na sequência, meus irmãos, vai aparecer o versículo de número 28. Veja comigo o que diz. Pela janela olhava a mãe de Sísera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. A mãe estava na expectativa da volta do filho, esperando o seu retorno, preocupada como toda mãe. É o que estava acontecendo aqui. E aí o versículo diz para nós, no versículo de número 30, estarão achando e repartindo os despojos? Ela estava acreditando que talvez a demora se devesse porque depois de terem conseguido vencer, eles agora estariam dividindo os despojos, aquilo que havia ficado, as roupas, as peças, os instrumentos de guerra, tudo aquilo que de repente teria ficado do povo de Israel após a batalha. Mas só que o povo de Israel foi quem venceu a batalha, porque a batalha não era só do povo de Israel, mas a batalha era do próprio Deus. Não havia despojos a serem repartidos. De forma alguma, sua mãe estava completamente enganada. E aí o texto nos diz assim, veja comigo na continuação do versículo 30, uma ou duas moças para cada homem,
roupas coloridas como despojo para Sísera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Ela estava acreditando que eles estavam agora, inclusive, separando escravas, mulheres do povo de Israel, que seriam trazidas, moças, mas que, na verdade, quando nós lemos e estudamos esse termo na língua do Antigo Testamento, nós percebemos que a ideia é uma ideia de ventre. Ela, com as suas palavras, nesse cântico de Débora, está expressando uma visão profundamente utilitária da mulher, coisificando a mulher e dizendo que elas seriam usadas sexualmente. E diz mais, e diz que talvez alguns lenços, roupas, tudo isso estaria sendo absorvido porque eram despojos. E principalmente na visão, na poesia aqui, a ideia de que um lenço estaria sendo trazido para ela. São conjecturas, são imaginações dentro dessa poesia sobre o que passava pela mente da mãe desse homem chamado Sísera. E olha que coisa maravilhosa aqui, quando chega no versículo 31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Aquele que não é aliado de Deus, ele é inimigo de Deus. Aquele que não está visando os valores de Deus e observando os seus valores, ele, na verdade, é um inimigo do Senhor. Portanto, a palavra diz que eles devem perecer, que eles vão perecer. Dentro da linguagem poética usada aqui, essa é a realidade do cântico de Débora. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Ou seja, mas aqueles que são do Senhor, que amam o Senhor, que trabalham para o Senhor, que vivem para o Senhor, esses serão abençoados. Eles terão toda a força, todo o vigor, toda a luz, como o sol no seu momento mais intenso do dia. E é isso que o texto diz para nós aqui. Eu prefiro estar ao lado do Senhor. Eu prefiro lutar pelos valores de Deus, ainda que mal compreendido, ainda que por vezes ridicularizado, ainda que por vezes sendo zombado, mas eu prefiro ficar com os valores de Deus e com os princípios de Deus. E por fim, o texto diz assim para nós: e a terra teve paz durante 40 anos. Veja comigo uma coisa muito importante. O texto fala que a terra teve paz durante 40 anos. Um período profundamente significativo. São 40 anos. Mas a palavra não nos diz que houve paz perpétua. Isso significa dizer que o trabalho, por melhor que seja, dos libertadores humanos, esse trabalho trará apenas uma libertação, uma paz, uma tranquilidade momentânea. Mas nós precisamos muito mais do que libertadores humanos, embora eles tenham o seu valor, o seu significado e a sua importância. Mas todos esses libertadores que nós lemos até aqui, esses juízes, eles apontavam para um que viria, o justo juiz, aquele que na verdade é o nosso real libertador, que nos libertou das forças malignas, que nos libertou do jugo do pecado, aquele que nos concedeu paz constante com Deus, paz eterna com Deus, pois nos reconciliou com Deus através da sua obra e do seu sacrifício. Meu amigo e minha amiga, nesta hora eu preciso dizer para você que você precisa abrir o seu coração para receber Jesus Cristo, aquele libertador que é verdadeiro homem e que é verdadeiro Deus, aquele libertador que tem poder para trazer uma paz ao nosso coração que excede a todo o entendimento, uma paz que nós conseguimos viver tranquilamente, confiantes, ainda que os momentos sejam profundamente turbulentos, desafiadores, momentos nos quais, a semelhança do povo de Israel, momentos nos quais os recursos são pequenos e o inimigo é muito forte.
mas o nosso Deus é muito mais forte do que o inimigo. E nós precisamos fazer como fez o povo do Senhor, o povo de Israel, percebendo que a opressão é muito grande, que nós não damos conta, nós não conseguimos gerir a nossa própria vida sem Deus. Nós precisamos ter uma atitude madura, de dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos ao Senhor e pedirmos a Ele que Ele venha ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador, trazendo a nós libertação para já, para agora, mas também trazendo libertação para sempre, para a eternidade. Que Deus possa me fortalecer, que Deus possa te fortalecer, e que você, como chamado por Deus, você não se ausente das batalhas, ainda que seus recursos sejam pequeninos, que você possa confiar muito mais em Deus do que propriamente em você. Saiba que o nosso Deus é poderoso para transformar as realidades mais difíceis, mais perversas, e fazer com que tudo isso passe a ser história para nós contarmos e para abençoar outras pessoas de como Deus se ouve na nossa vida, trazendo a bênção, a libertação, a cura, um novo tempo de alegria, de felicidade e de paz. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe, rica e copiosamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém.